Agora 8 horas e 47 minutos, Sônia. A gente vai falar agora sobre uma das questões fundamentais aqui do nosso país, que é combate à pobreza, distribuição de renda, basicamente o que os muitos governos que entram e saem fazem com o nosso dinheiro para tornar o Brasil um país melhor. Pelo menos é para isso que eles são eleitos. Todo mundo diz isso em campanha eleitoral, né? Venha, vote em mim, mas o que de fato converte em algo que possa ser ali aproveitado pelos brasileiros como sociedade. É um estudo que foi feito e que a gente vai divulgar agora para você pelo economista Lauro Faria. Ele é economista da RC Consultores, que é a consultoria do nosso colunista Paulo Rabelo de Castro. E o Lauro Faria fez aqui um levantamento com muitos números que ele vai traduzir, espero eu, de uma forma fácil para a gente, né, Lauro? Para indicar nos últimos 20, 30 anos o que de fato funcionou no Brasil em termos de combate à desigualdade, distribuição de renda e combate à pobreza. Lauro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Muito obrigada por conversar comigo, com a Sônia e com o nosso ouvinte. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aí. Lauro, o que você descobriu quando você começa a se debruçar em números sobre distribuição de renda no Brasil nos últimos anos? Em que momento que o Brasil conseguiu ajudar a sua população e em que momento ou momentos em que essa despesa teve pouca consequência prática em favor da sociedade como um todo? Eu acho que há algumas conclusões. A primeira de todas é que o fundamental, o ponto focal de mudança na distribuição de renda, de melhora na distribuição de renda, foi o Plano Real. Quando você se debruça sobre estatísticas sérias longas, anteriores ao Plano Real, você vê que a inflação, a hiperinflação, na verdade, naquele tempo... Lauro, deixa eu te falar uma coisa. Lauro, a gente vai refazer a conexão com você, porque é um assunto complicado, o som tá mais ou menos, e aí a gente tem que fazer com que o nosso ouvinte entenda direitinho o que o Lauro vai explicar. Já apresentando aqui de uma forma mais aberta, Sônia, o Lauro se debruçou sobre números desde 1977. Por exemplo, números que são fundamentais e que medem a economia e que medem distribuição de renda no Brasil. Inflação, PIB e o índice de Gini, que é o que indica mundialmente qual é a classificação de cada país em termos de qualidade de vida. E aí tem aqui oscilações ao longo desse tempo, são oscilações que acontecem com mais ênfase em alguns períodos e com menos ênfase em outros períodos. Mas o interessante que ele testa aqui, faz inclusive uma equação, que é um método econômico, que ele diz o seguinte: o crescimento do PIB tem um sinal negativo, é estatisticamente indiferente de zero, ou seja, a regressão do PIB em alguns momentos não atinge efeito significativo sobre distribuição de renda. A gente gosta, né, Sônia, de trazer essa visão mais de longo prazo aqui no Jornal Gente, porque às vezes a gente fica focado ali só no momento, só na declaração de um político, de outro, e um contra o outro e tal, e perde a perspectiva. E a perspectiva é o que, de fato, determina como é que a gente veio e aonde a gente vai chegar, né, Sônia? Do número 47 em PIB per capita, segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, nós fomos para... do número 47, nós caímos para o número 86. Ou seja, por que essa queda? É o que o Lauro vai analisar. O que aconteceu? O que os outros países estão fazendo que nós não estamos fazendo? Né? Por que é algo complicado você comprar uma briga com os Estados Unidos nesse momento? Será que nós estamos tão bem assim? Temos alguma carta na manga? Podemos nos dar ao luxo de brigar com a primeira economia do Brasil? Tem algo muito equivocado e é por isso que a gente está ouvindo todos os nossos entrevistados, estamos colocando os melhores especialistas para que você, ouvinte, acompanhe conosco isso que vai acontecer. Depois de 1º de agosto, vamos entrar numa fase muito complicada para o nosso país. E espero que os nossos governantes tenham um plano B, um plano C, porque o estrago já está feito. E você sabe, Sônia, um noticiário sobre o tarifaço
ele está oscilando nos últimos dias, até porque negociações desse tipo não são negociações feitas, é claro, com divulgação pública minuto a minuto, né? De negociações diplomáticas são conduzidas a portas fechadas até o momento em que ela seja concluída. Mas a cada dia aumenta a temperatura do noticiário. Por exemplo, indicando que, de fato, o Brasil até agora não conseguiu ou não quis abrir uma negociação de fato com os Estados dois, Unidos. Né, Thaís? Ou os dois. Ou quando um lado não quer e o outro também, daí que Exato. não... Como é que é aquela história, Sônia? De onde não... Quando a gente um não quer, espera dois não nada e que brigam. não O sai próprio nada presidente mesmo. já usou essa frase, exatamente. Também tem essa. É isso. E esse momento vai colocar o Brasil numa situação muito delicada. Olha, eu acho que a gente retomou aqui o contato com o Lauro Faria, economista da RC Consultores. Deixa eu ver. Ô, Lauro, você está me ouvindo bem agora? Eu estou ouvindo bem, você está me ouvindo? Ah, maravilhosamente. Que bom. Muito obrigada. Agora sim, pelo velho e bom telefone que funciona também muito bem no rádio. Vamos começar de novo então, Lauro? Explica para o nosso ouvinte o seu estudo, que parâmetros que você usou e como é que você descobriu em que momentos as políticas públicas reverteram de forma melhor a população em termos de combate à pobreza e distribuição de renda. Olha, o fundamental é o seguinte, a partir do fim do plano da inflação, da hiperinflação, ou seja, com o advento do plano real, melhorou muito a distribuição de renda. Isso também foi melhorado também pelas políticas sociais adotadas ou até tornadas mandatórias pela Constituição de 88. Então, o que se observa num período longo, em que se leva em consideração, inclusive, esse período de hiperinflação anterior a 94, é que a distribuição de renda era muito, muito piorada pela inflação. E por que isso? Basicamente porque os pobres não tinham e não têm ainda, né, acesso a mecanismos de correção monetária como a classe média e como os ricos. Então isso piorava muito a distribuição de renda no Brasil e isso foi, de certa maneira, corrigido pelo bem-sucedido Plano Real que estabilizou monetariamente a economia brasileira. Depois daí entram os programas sociais dos governos que se sucederam, né? E, em particular dos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva. Lauro, Sônia Blota aqui, tudo bom com você? Obrigada aí por participar do Obrigado Jornal Gente conosco esse sábado, abrilhantando aqui nosso debate, a nossa discussão, elucidando aí as dúvidas dos nossos ouvintes. O Brasil, desde 1980, tem se tornado mais pobre em relação a outros países do mundo. E esse é o reflexo do relatório recente divulgado pelo FMI. O que fizemos de errado? E agora vem a pergunta de 2 trilhões de dólares, Lauro. Como corrigir essa rota? Olha, o que acontece é o seguinte, o Brasil de 1980 para cá, 1979, 80 para cá, ele não tem conseguido investir o suficiente, investir em capital fixo e em capital humano, ou seja, em máquinas, equipamentos, infraestrutura, treinamento de mão de obra, para conseguir acompanhar o ritmo de crescimento das demais economias, em particular essas economias emergentes da Ásia. Então, o Brasil, embora tenha crescido economicamente, cresceu muito menos do que elas. E assim ficou para trás digamos assim, na corrida para o desenvolvimento. Quer dizer, nós tínhamos aí a nossa posição em termos de renda per capita mundial era na faixa do 50º lugar lá por 1980, hoje nós caímos para 90º. Então, você vê a diferença que ocorreu durante esse período. Quer dizer, não é que nós não crescemos, nós crescemos, mas muito menos do que os países onde nós estamos, que são os países chamados de renda média. Lauro, ouvindo você, assim, eu penso o seguinte, me vem à cabeça que, puxa, eliminar a inflação é o básico do básico do básico do básico. É o número 1, não é? Sim. Enfim, não é... Eliminar a inflação não é um objetivo em si, não é? É um objetivo que abre as portas para outras conquistas.
E você está contando para a gente que o fim da hiperinflação, de fato, representou algo muito significativo na vida dos brasileiros. Mas eu estou vendo aqui no seu estudo que você diz que, após 95, foi possível, aí já com a economia estabilizada do ponto de vista da inflação, foi possível conciliar crescimento econômico e melhora na distribuição, mas que essa conciliação parece ter pouco ou nenhuma relação com os programas de transferência de renda criados ou majorados, principalmente pelos governos do PT. Por quê? Isso aí é o seguinte, esses programas de transferência de renda, e programas sociais em termos gerais, eles já vêm desde do final da década de 80, a partir da Constituição de 88. Quer dizer, o que os governos do PT fizeram, e fizeram bem, foi consolidar esses programas em algum número menor. Esses programas já existiam no governo Collor, por exemplo, no governo Fernando Henrique. E eles fizeram efeito, quer dizer, eles conseguiram conciliar, né, crescimento econômico e melhora na distribuição de renda. Mas o que o estudo estatístico mostra é que, especificamente após 2003, não há uma grande mudança em relação à distribuição de renda, por conta desses programas, né? Na verdade, houve uma conciliação. Por exemplo, o Bolsa Família é uma conciliação, é uma unificação de 3 programas do governo anterior. É o Bolsa Alimentação, o Bolsa Escola e o Auxílio Gás. Entende? Então, houve uma importante melhora de eficiência dos programas, mas não de modo a se obter estatisticamente, como mostra o estudo, um efeito razoável, um efeito significativo na distribuição de renda. Ou seja, os programas não afetaram a distribuição de renda da maneira como se pretendia, embora tenham afetado claramente o nível de pobreza. Mas pobreza e distribuição de renda são coisas diferentes, né? Então é isso que eu queria saber, Lauro, só para detalhar um pouquinho esse paralelo. Programa social, distribuição de renda no Brasil. Como é que a gente pode explicar isso em termos de impacto e ao longo dos anos, claramente? Porque esses programas fizeram transferir recursos das classes média e alta para as classes mais baixas, entende? Obviamente reduzindo a pobreza, mas redução de pobreza e distribuição de renda não são necessariamente iguais. Você pode ter, por exemplo, um país em que a distribuição de renda melhorou, mas a pobreza aumentou. Entende? Por exemplo, tribos indígenas, Cuba, entende? A distribuição de renda é igualitária, mas a pobreza é imensa. Então, quer dizer, esses dois conceitos são diferentes e eles têm que ser encarados do ponto de vista de estudos estatísticos de forma também diferente, entendeu? Ô, Lauro, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. O Lauro Faria é economista da RC Consultores, está ao vivo hoje aqui na Rádio Bandeirantes, te perguntar como é que você está vendo o assunto do momento, não é? A iminência do tarifaço de Donald Trump. O que você acha que pode ter de consequência para o Brasil, caso de fato entre em vigor essa tarifa de 50%? Olha, essa tarifa ela é potencialmente proibitiva de comércio. Ela pode fazer cair a zero o comércio com os Estados Unidos, se for realmente mantido, né? E pior ainda, se o Brasil retaliar e os Estados Unidos retaliarem de volta. Isso aí significa mais ou menos 40 bilhões de dólares, ou seja, mais de 200 bilhões de reais a menos de demanda sobre a economia brasileira. O impacto é muito grande, né? A gente pode transformar uma economia que está crescendo hoje a 3% numa economia que vai crescer 0, até menos, no espaço aí de 6 meses, 1 ano, né? Então é um impacto muito importante, né? Muitas empresas já estão praticamente dando férias coletivas porque não conseguem imaginar, dado o peso da sua participação nas exportações dos Estados Unidos, não conseguem visualizar uma continuidade de funcionamento, né? Muito grave.
Pois é, estamos todos muito preocupados. Deixa eu agradecer então ao Lauro Faria, economista, falando aqui no Jornal Gente deste sabadão, agora 9h02. Em que cidade que você está, Lauro? Como é que tá o tempo aí, hein? Aqui no Rio? Você está no Rio? Rio de Janeiro, Eu tô. capital? Ei, que Rio de Janeiro, delícia. capital. Aqui tá bom. Delícia, cidade maravilhosa. Abraço aí para os nossos ouvintes do Rio de Espero que Janeiro. aí também. Eu adoro o Rio. Tempo tá bom aí, O tempo tá bom aqui. Aqui tá mais ou menos. Tá frio aí, Hein, Beatriz? Thaís? Dá uma olhadinha na janela. Mais ou menos. Meio cinza, um pedacinho de azul no céu, não? Bem pouquinho, mais ou menos. Aqui tá bom. Aproveite o sábado então, Lauro. Obrigado, Tá bom. hein? Ok, obrigado a vocês.